Olá, bom dia, sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um evento do Instituto Humanitas Unicinos. A conferência de hoje tem como tema a democracia através dos direitos da terra. E essa conferência é parte da programação do 25º Colóquio Internacional de Filosofia Unicinos e do 21º Simpósio Internacional IHU, que tem como título O Futuro da Democracia e o Novo Regime Climático, Ameaças, Autocríticas e Potencialidades. Esta é uma atividade que está sendo desenvolvida como uma promoção da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, mediante uma programação conjunta entre o Instituto Humanitas Unicinos, o curso de graduação em filosofia da Unicinos, também o programa de pós-graduação em filosofia e escola Humanidades, todas aqui da nossa Unicinos. Ainda é uma programação que conta com o apoio da Escola de Direito e da Escola Politécnica da Unicinos, bem como com os programas de pós-graduação em Direito, Ciências Sociais, Computação Aplicada, e, além disso, temos o apoio do curso de Relações Internacionais da Unicinos, do Diretório Acadêmico de Filosofia e do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, todos aqui da Unicinos. Como apoio de instituições externas, nós temos o apoio do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade de Caxias do Sul e o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, a FAPERGS. Nós já tivemos uma primeira conferência, que faz parte dessa programação, intitulada A Digitalização da Vida e o Futuro da Democracia. Essa conferência foi proferida pelo professor Máximo de Felice, e está disponível no canal do YouTube, do IHU no YouTube, qual pode ser acessado através da programação do evento, no link que já está disponível aí no chat da conferência de hoje, nos diversos plataformas em que está sendo transmitida. Para fazer a mediação da conferência de hoje, está conosco o professor doutor Guilherme Azevedo, que é coordenador do curso de Direito. Bom dia, professor Guilherme, seja bem-vindo. Bom dia, Cleusa. Eu agradeço o convite. Bem-vindo. Logo mais, então, o professor Guilherme vai tomar a palavra para conduzir o evento de hoje. E nós lembramos a todos e todas que esse evento está sendo transmitido mediante uma tradução simultânea em todas as redes sociais do IHU, também por nossos parceiros do Centro de Promoção de Agentes de Transformação, o CEPAT, aos quais nós agradecemos. Além disso, essa transmissão está acontecendo também pelos canais do curso de Filosofia da Unicinos. E para quem quiser ou preferir acompanhar o evento no idioma original, nós disponibilizamos aí no chat o link para o acesso à plataforma Zoom. Lá, todos que nos acompanham, quem preferir, pode acompanhar, então, a transmissão do evento em italiano. E aos participantes inscritos no evento de hoje, eu lembro aqui que para a emissão de certificado de participação é bem importante o preenchimento do formulário, que já está compartilhado aí pelo chat, e convido a prestar atenção ao seguinte: tem um formulário que é específico para alunos e alunas dos programas de pós-graduação, e tem um outro formulário que é para o público em geral que desejar certificado. Se alguém encontrar alguma dificuldade para fazer essa inscrição, pode pedir um auxílio aí pelo chat mesmo, que alguém da nossa equipe aqui do IHU vai dar o suporte necessário. Encerrando essa minha introdução aqui do evento, eu saúdo saúdo o professor conferencista de hoje, que já está conosco, que é o professor Dr. Luigi Ferraioli. Professor Luigi, bem-vindo. Você já está aí. Grazie dell'invito. Bom dia, obrigado pelo convite. Bem-vindo.
Passo, então, a uma breve apresentação do professor Luigi Ferraioli. Ele é um conferencista bastante ativo, com um currículo bastante vasto, e eu só vou destacar aqui alguns aspectos para dizer quem é o nosso convidado. Depois o professor Guilherme vai trazer mais alguns dados que ajudam a apresentá-lo melhor. O professor Luigi Ferraioli, ele é graduado em Direito pela Universidade de Roma, La Sapienza, obteve habilitação para livre docência em Filosofia do Direito, apresentando uma obra original intitulada Teoria Axiomatizada pelo Direito, na qual foi utilizado pela primeira vez na história do pensamento jurídico o chamado método axiomático e a lógica proposicional para a elaboração de uma teoria do direito. Ele, de 2003 a 2010, foi professor catedrático de Filosofia do Direito e Teoria Geral do Direito na Faculdade de Direito da Universidade Roma III, na qual atualmente ele é professor emérito. Em 2013, professor Ferraioli foi homenageado como doutor honoris causa pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro, título esse que foi recebido também em outras universidades aí de outros países, como, por exemplo, Argentina, Chile e México. Intensamente engajado nos debates sobre questões relacionadas à garantia de direitos e outras questões da área, ele tem publicado ao longo de sua carreira uma enorme quantidade de artigos, muitos livros, dos quais nós vamos destacar aqui apenas 3, e quem tiver interesse em enxergar outros dados do professor pode também visitar as informações disponíveis na página do IHU. Mas eu destaco aqui o livro Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, que aqui no Brasil foi publicado em São Paulo pela editora Revista dos Tribunais, em 2002. Ele mesmo destaca como o seu mais importante livro, o livro intitulado Principia Iuris, Teoria do Direito e da Democracia, que foi publicado em italiano em 2007, depois pela editora La Terza, na Itália, e também está publicado em italiano pela editora Trota, perdão, em espanhol pela editora Trota. E seu último livro, publicado neste ano de 2002 pela editora Feltrinelli, leva o título de Per una Constituzione della Terra, que ainda não temos uma tradução em português e que ocupa o tema da conferência de hoje. Então, eu passo, nesse momento, a palavra para o professor Guilherme, que passa, então, a fazer a moderação da conferência de hoje. Professor Guilherme, nós lhe agradecemos por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco, e a palavra é sua. Mas antes de iniciar a sua fala, eu lembro a quem está participando aqui da nossa conferência, que no final da exposição do professor Ferraioli, nós teremos tempo para perguntas, comentários e um debate, então já podem, ao longo da conferência, ir disponibilizando suas perguntas aí no chat. Professor Guilherme, por favor, com você a palavra. Bem, obrigado, Cleusa. Bom dia a todos e todas. De imediato, agradecer o convite e saudar o Instituto Humanitas por mais um excelente evento, mais do que necessário, um tema que se coloca talvez como a principal agenda de reflexão global atualmente. Então, normalmente o Humanitas liderando esse debate em todos os sentidos, sendo essa referência dentro da Unicinos de integração das nossas escolas, né? E pautando aquilo que, de fato, a universidade deve e precisa dialogar com a sociedade civil e de maneira mais ampla possível, pautar questões centrais no globo e na esfera política, especialmente. Especialmente na manhã de hoje, saudar o professor Ferraioli, que o professor Ferraioli dispensa apresentações, está entre aqueles juristas e filósofos que o currículo, né, e a apresentação se faz desnecessária, mas especificamente para quem talvez não seja da área do direito, não tenha a dimensão, o professor Ferraioli foi e é fundamental, desde a obra Direito e Razão, para uma série de discussões, e formou e influenciou uma série de juristas brasileiros, né, no debate das garantias penais, tema que, inclusive, na democracia brasileira, nos últimos anos, voltou à tona
com uma centralidade também, né, e relevância para a discussão da nossa democracia, dado o fenômeno do ativismo judicial e de problemas envolvendo o respeito às garantias penais em processos recentes aqui na nossa democracia. Depois disso, também na obra dele, mais voltada para a teoria do direito, né, no Princípio Iuris, um exercício denso de reflexão sobre a teoria do direito, trazendo toda uma forte escola da analítica, ao mesmo tempo reconstruindo questões do positivismo, enfrentando o tema da democracia. Uma obra também que precisa ser ainda muito refletida e projetada já dos seus efeitos dentro da teoria do direito e vem produzindo também muita influência nos debates sobre positivismo, teoria do direito e a discussão disso com a democracia. Mais recentemente, já passando depois de imediato a palavra ao professor Ferraioli, a agenda de reflexão para os litígios climáticos, a discussão do Globo sobre o tema das mudanças climáticas e talvez a agenda mais urgente, que é a discussão ambiental, ganha agora uma leitura do professor Ferraioli voltada especificamente para a conexão com a teoria constitucional, buscando urgentemente pontes, né, para a integração e para a discussão entre os países para um melhor enfrentamento da questão climática, né? Uma obra que agora chega já ao espanhol, esperamos vir logo ao português, né, para poder potencializar o debate também aqui no Brasil e que todos nós estamos ansiosos aí para conhecer as linhas gerais dessa reflexão do professor Ferraioli. Professor Ferraioli, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar conosco nessa manhã. E sem mais delongas, então, eu de imediato lhe passo a palavra para depois a gente seguir também com o debate. Mais uma vez, muito obrigado e bom dia. Muito grazie. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, Instituto Humanitas Unicinos. E obrigada pelas suas palavras, professora Cleusa e professor Guilherme. O tema do qual gostaria de falar hoje é o projeto A Perspectiva de uma Constituição da Terra, que pode parecer uma utopia, mas eu vou tentar demonstrar como é a única alternativa racional e realista à catástrofe que ameaça o futuro da humanidade. Temos, de fato, desafios globais que não fazem parte da agenda dos governos e que, porém, dizem respeito às condições básicas da sobrevivência humana, por exemplo, o perigo dos conflitos nucleares, pensemos na guerra em andamento na Ucrânia, que foi provocada de forma criminal pela Rússia de Putin e que pode se tornar um conflito nuclear. Na ausência de uma resposta adequada, que eu propus várias vezes uma conferência internacional da paz, uma sessão permanente do Conselho de Segurança da Assembleia da ONU, até que se encontre uma solução, porque o pesadelo nuclear é um pesadelo horrível que pode comportar milhões de mortes e não é tolerável esse tipo de irresponsabilidade, essa atitude completamente parada que o Ocidente está tendo. E a segunda catástrofe, então a segunda emergência, é o aquecimento global, que está então no centro da discussão de vocês. Todo ano colocamos na atmosfera muito mais gases de efeito estufa do ano anterior. Então, dessa forma, é inevitável o crescimento progressivo da inabilidade de partes crescentes da Terra. E também, então, essa impossibilidade de habitar esse planeta no futuro. A humanidade viu como é cada vez mais difícil viver nesse planeta. Teve também a ausência de uma política que possa enfrentar esses desafios. Estamos destruindo a natureza da qual depende o futuro da humanidade. Não esqueçamos que nós fazemos parte da natureza. Existe um nexo intenso entre a saúde do ser humano e a saúde do nosso planeta, a saúde da natureza. Essa emergência climática não era pensável no passado.
mas está explodindo de forma dramática agora. E tendencialmente é irreparável se não houver uma intervenção urgente. E depois temos um terceiro desafio, nosso direito internacional, que está carregado de cartas dos direitos humanos e também da paz, como a Carta da ONU, mas essas cartas não foram implementadas. Formular um direito fundamental, como o direito à saúde, significa introduzir a obrigação a cargo da esfera pública de garantir a saúde a todos os seres humanos. Os direitos fundamentais são direitos universais que exigem a garantia, uma garantia universal. E não podemos continuar, então, declamando direitos de igualdade entre as pessoas e todos os seres humanos, enquanto esses princípios não continuarem sendo violados ou não implementados pela sua maioria. E depois temos também o crescimento da exploração do trabalho. Nos países ricos, estamos testemunhando uma concorrência entre os 500 milhões de trabalhadores europeus, americanos, desprovidos de garantias, e 1,5 bilhão de trabalhadores que trabalham em condições quase de escravidão. Isso está levando, então, a uma destruição das garantias do trabalho. O trabalho é cada vez mais destruído por causa de políticas irresponsáveis que destruíram a igualdade dos trabalhadores, aumentaram a precariedade das relações de trabalho, então colocaram em crise todo o sistema das garantias. E depois temos também o drama dos migrantes. Cada migrante está fugindo de uma dessas tragédias. Não podemos esquecer que o direito de migrar foi formulado na origem da civilização jurídica moderna, Francisco de Vitória, 1539, como fonte de legitimação da conquista ou da ocupação da colonização. Vitória criticou essas fontes de legitimação antigas, queria que tivesse essas bulas papais dividindo o mundo entre, por exemplo, espanhóis e portugueses. E ele afirma que a fonte de legitimação da ocupação por parte dos espanhóis do continente americano era o ius migrandi, ou seja, o direito de migrar. É um direito assimétrico, pois antes podia ser exercido somente pelos europeus. E ele acrescentava, então, esse autor, que no caso de resistência ilegítima de exercício desse fundamental direito por parte dos espanhóis, teria o direito de guerra, algo que aconteceu, pois os povos indígenas, como vocês bem sabem, foram, dentro de um século, literalmente aniquilados. Eu sempre lembro os estudantes dessas origens não nobres dos direitos fundamentais. O direito de migrar foi formulado 100 anos antes do direito à vida por Thomas Hobbes, como fundamento da razão de ser do contrato social. Pois esse direito, de fato, estava à base do direito internacional ao longo de 3, 4 séculos, enquanto fonte de legitimação das colonizações, e se transformou o exercício dele em um crime na hora em que as partes mais pobres do mundo foram colonizadas pelas nossas colônias, e a única alternativa de vida é aquela de fugir das tragédias provocadas pela maioria do nosso Ocidente, e que tentam, em si, chegar nos nossos países, onde encontram essa rejeição, em muitos casos, a violência, a morte, e quando eles conseguem, então, chegar
desembarcar também encontram a falta de integração, em muitos casos, um não acolhimento, o racismo latente dos nossos povos. Então, essas são grandes urgências globais, catástrofe climática, guerra, o uso de armas nucleares, crescimento das desigualdades, que são cada dia mais visíveis e, então, intoleráveis. As desigualdades estão sob os olhos de todos hoje em dia e é escandaloso que isso seja assim. A exploração do trabalho e o drama, então, dos migrantes, como eu estava dizendo antes. Como vamos quantificar esses fatos? Não são fatos que podem ser tratados pelo direito penal, e eu gostaria de levantar aqui uma questão, aquela da subalternidade do debate político, mas também do debate, então, jurídico, por parte da criminologia em relação ao direito penal. A ideia de que tudo aquilo que não é tratado ou tratável pelo direito penal é, por assim dizer, permitido ou até mesmo justo, pois é evidente que o aquecimento global, como a produção de armas, na ausência de normas que regram, disciplinam esse fenômeno, é imputável ao comportamento de bilhões de pessoas, então não são tratáveis pelo direito penal. E a mesma coisa vale pela crise, pelas violações dos direitos humanos, a exploração do trabalho, são todos fenômenos que não têm uma previsão normativa determinada de forma taxativa, então não são tratáveis pelo direito penal. Porém, não se trata de fenômenos naturais e nem são injustiças. São violações maciças do direito e dos direitos que precisamos denominar crimes. Eu chamei eles de crimes praticados pelo sistema, estendendo, então, a noção de crime, não aquela restrita de crime. Crimes, então, praticados pelo sistema, por quê? Porque eles dependem de razões e de mecanismos políticos do sistema capitalismo, do mercado sem regras, e eles exigem, então, enquanto fruto de uma falta de responsabilidade política, enquanto produto de uma responsabilidade política, uma jurisdição específica para tratar as causas e indicar os remédios. Falando de remédios, que é a questão de fundo do nosso encontro de hoje, essas soluções podem ser aquelas que a nossa tradição nos dá, limites e controles dos poderes, se não selvagens, tanto dos estados soberanos, armados das grandes potências, quanto dos mercados. Se trata da antiga resposta obesiana, a resposta das constituições contra a sociedade selvagem, pois precisamos reconhecer que a sociedade selvagem da comunidade internacional e das relações internacionais fundados na manutenção da soberania, apesar da Carta da ONU, apesar de que ela promita paz e justiça, e numa sociedade de 196 estados soberanos, 10 dos quais estão dotados de armamentos nucleares, e numa, então, globalização e num crescimento da interdependência que se manifestou pela pandemia, um vírus que desconhece fronteiras e que foi, então, enfrentado de forma diferente nos vários países, com resultados, o aumento, por exemplo, dos contágios. E no mundo globalizado, repito, caracterizado por estados soberanos e mercados globais, é absolutamente impensável que a humanidade possa sobreviver e não ir encontro a desastres, catástrofes, holocaustos nucleares, crescimento do aquecimento climático, crescimento das desigualdades, cujo efeito é o crescimento dos fundamentalismos, dos fanatismos e dos terrorismos, dos
do crime organizado, pois, evidentemente, as partes da população mundial que não gozam desses direitos proclamados têm, em relação ao Ocidente, um ódio que aumenta e que depende das promessas não mantidas que foram formuladas naqueles 4 anos constituintes após a Segunda Guerra Mundial, e que viu, então, constituições rígidas se afirmarem na Itália, no Japão, em outros países, e após a queda das ditaduras na Espanha e em grande parte da América Latina, e ainda as muitas cartas dos direitos humanos. Essas cartas, porém, enunciam direitos universais, mas então não há somente a necessidade de responder aos desafios globais que exigem respostas globais, a necessidade de ampliar o constitucionalismo, que é uma hipótese proposta para, então, a expansão do constitucionalismo à altura dos poderes selvagens dos mercados, poderes que se deslocaram para além das fronteiras e que são poderes globais e que, em seu caráter global, inverteram essa relação com a economia. Não é mais a política que coloca em concorrência as empresas, mas são as grandes empresas que colocam em concorrência os estados, seguindo, então, uma lógica segundo a qual países podem explorar de forma máxima o trabalho, o ambiente, corromper os governos, não pagar impostos. Esta é a situação do mundo. A geografia do mundo mudou. E essa geografia mudou de forma radical e profunda devido ao caráter que não está mais submetido ao direito, um direito à altura dos poderes econômicos e políticos expressados pela globalização e deslocados para além dos estados, contra, então, as novas agressões que 70 anos atrás eram impensáveis. O aquecimento climático nos anos 40 e 50 era impensável, assim como a ameaça nuclear. Após Hiroshima e Nagasaki, pensávamos que fosse uma hipótese impensável. O crescimento das desigualdades também não era tão visível, e nem a exploração do trabalho. Naqueles anos, pelo contrário, nasceu o Estado Social, as garantias dos trabalhadores, e hoje estamos diante de desafios globais, das quais depende o futuro da humanidade. E esses desafios, então, não eram concebíveis no passado, pois esses poderes mudaram. E o que isso nos exige? Uma ampliação do paradigma constitucional, à altura dos poderes. O que constitucionalismo quer dizer? É aquele sistema de limites e vínculos, os poderes políticos, econômicos, como garantia dos direitos. A mudança da geografia dos poderes e das agressões dos direitos exige uma única resposta racional, ou seja, a ampliação do paradigma constitucional, uma ampliação em nível universal. E aqui gostaria de fazer uma observação teórica e conceitual em relação ao conceito de Constituição e de constitucionalismo. Na nossa tradição filosófica e constitucionalista, ainda pesa uma noção de Constituição elaborada por Carl Schmitt. Não esquecemos que é um jurista nazista nos anos 20 e 30 do século passado, que afirmava a existência desse nexo entre Constituição, Estado e povo, acrescentando que o povo alemão, a quem ele se referia, era concebido enquanto entidade homogênea no sentido de que a minoria estava obrigada a aceitar a vontade da maioria, pois participou das eleições e quis aquele resultado. Então, quem não concordava eram os inimigos. Essa concepção é horrível, de tipo identitário nacionalista, e está em completa oposição à concepção da Constituição expressada pelas muitas cartas dos direitos humanos e pela Constituição italiana.
Constituição alemã, pela Constituição brasileira, de todas as constituições avançadas, que são caracterizadas pela afirmação do princípio de igualdade dos seres humanos enquanto pessoas. O que quer dizer princípio de igualdade nesse sentido? Quer dizer que temos um valor igual associado a todas as diferenças, que fazem com que cada pessoa seja um indivíduo diferente do outro e que cada indivíduo seja igual aos outros. Então, uma igualdade que implica no respeito e no valor igual das diferenças. Então, de forma oposta à condição de Smith, o constitucionalismo moderno, então, é universalista, pois os direitos fundamentais ou são universais ou não são. E isso vale tanto para o direito à diferença garantidos pelas liberdades fundamentais, pois todos os direitos de liberdade, outra coisa não são, senão direitos à afirmação e à proteção e manifestação das próprias diferenças. Liberdade cultural, religiosa, de pensamento, de associação, etc. Mas a igualdade significa também redução das excessivas desigualdades materiais. E isso é o segundo objetivo. Se a igualdade das diferenças está garantida pelos direitos de liberdade, a redução das desigualdades está garantida pelos direitos sociais. Direito à saúde, à educação, à subsistência. Direitos esses que exigem uma implementação. Meu penúltimo livro se intitula A Construção da Democracia. Essa construção consiste na criação de instituições que possam funcionar enquanto garantias dos direitos fundamentais, pois, diferentemente dos direitos patrimoniais, não nascem junto com suas garantias. Temos a dívida junto com a crítica, com a dívida e o crédito, débito e crédito. Também temos a vedação de lesar o exercício de alguns direitos, mas os direitos fundamentais são diferentes. O direito à vida, o direito de liberdade, o direito à saúde exigem leis de implementação. Não é suficiente estabelecer esse direito para que tenhamos hospitais, por exemplo. Aquele direito implica na obrigação de construir hospitais abertos a todos. Até mesmo o direito à vida exige uma lei de implementação, o Código Penal, por exemplo, e proibição de homicídio, além da pena de morte. Então, as constituições permitem uma leitura da realidade existente como um conjunto de violações, ou por comissão, violações da vida e dos direitos de liberdade dos regimes despóticos, ou por omissão, como em nível internacional podemos ver, pois temos as muitas cartas dos direitos que não foram seguidas por leis de implementação que introduzissem, então, por exemplo, uma Organização Mundial da Saúde que tem somente 4 bilhões de dólares por ano. Ela teria que ter 4.000 bilhões para fornecer e criar hospitais no mundo todo. A mesma coisa para os direitos à educação. E não só isso, a novidade dessas grandes urgências acrescentou à linguagem dos direitos aquele dos méritos. A Constituição, o Pacto de Convivência, diante da metástase representada pela humanidade, que está destruindo a natureza, precisa consistir também na garantia não somente dos direitos individuais, mas também dos bens fundamentais, os bens comuns, começando por eles, construir, então, um domínio público planetário que possa garantir, preservar e excluir a apropriação exclusiva, a devastação do ar, da água potável, das grandes florestas, das grandes geleiras. Essas deveriam ser bens fundamentais. Essa é também uma categoria renomada desde o direito romano, né? Res communes, os bens comuns,
que Gaio dava uma definição que incluía o ar, água potável, os rios, as grandes florestas, que precisam ser, então, não podem ser da apropriação privada. E também, então, constitucionalismo à altura dos desafios globais, que envolve a proibição dos bens letais, que é o contrário de bens vitais. Quais são esses bens letais? São as armas. No mundo, temos ainda 15 mil ogivas nucleares e podemos calcular que 50 entre elas seriam suficientes para destruir a humanidade inteira. Então, estamos diante de uma ameaça construída por nós mesmos e que precisa ser proibida. O Pacto de Convivência precisa proibir as armas nucleares. Como o Tratado de Não Proliferação tinha começado a fazer, que de 70 mil passaram a 15 mil o número dessas ogivas, mas foi um processo interrompido por iniciativa do ex-presidente Donald Trump, mas que precisa recomeçar, ainda mais em um momento como esse, de ameaça a uma guerra nuclear. Isso deveria ser objeto principal de uma conferência de paz que possa envolver de forma responsável todos os potentes da Terra. Então, o constitucionalismo não apenas é estatal, mas supranacional. Segundo, a lógica das constituições, repito. Nesse sentido, temos uma concretização do constitucionalismo e da sua lógica universalista e internacionalista. Um constitucionalismo, então, que não diz respeito somente aos poderes estatais, mas aos poderes dos mercados. Na nossa tradição, isso é sintomático o uso da palavra Estado de Direito, ou seja, a ideia de que somente o Estado seja o lugar do poder. Estado de Direito significa que o Estado, os poderes estatais, precisam estar submetidos ao direito. A ideia que foi teorizada por Locke e que acompanhou toda a história do pensamento liberal, ou seja, a propriedade privada e os direitos de iniciativa econômica, que com certeza são direitos fundamentais também, porém, essa é a tese de John Locke, e que foi repetida por toda a tradição liberal, e hoje também por certas ideologias, essa ideia de liberdade são direitos políticos, poderes, direitos reais são direitos patrimoniais, então suscetíveis de transferência, sucessão, etc. Mas também os direitos de iniciativa econômica são direitos fundamentais, mas são direitos de todos. E são poderes entendido como qualquer faculdade e exercício que tem um efeito na esfera jurídica. Então, há uma diferença entre a liberdade de opinião e a liberdade de pessoal para que possa conviver com a liberdade dos outros, tendo como regra não somente o direito de sua limitação e a confusão geral dos direitos de economia, que são direitos fundamentais, mas que são poderes que, se não forem regulamentados, são poderes que podem devastar, destruir, violar, como os direitos políticos, as maiorias podem, né, suprimir ou algumas liberdades, os direitos dos mercados podem destruir não somente as democracias, mas até mesmo o meio ambiente e as nossas condições de sobrevivência. Então, essa é uma questão de fundo, de caráter teórico e filosófico, que atravessou toda a história da filosofia política, até mesmo Marx, né, subalterna essa ideologia, porque quando ele critica as liberdades burguesas, as identifica com a propriedade, mas propriedade e identidade são direitos que têm uma estrutura conceitual diferente. Isso exigiria, claro, um congresso, uma palestra específica, então vou me limitar somente a assinalar essa mistificação, que, porém, está se tornando, né, muito ameaçadora.
pois um constitucionalismo do futuro, se quisermos levar a sério os direitos fundamentais e, sobretudo, pensar na sobrevivência da humanidade, então é preciso que haja um constitucionalismo não apenas estatal, mas também em relação aos poderes privados. Não apenas, então, como dizia, estatal, mas também supraestatal, não somente liberal, mas também social, não somente de direito público, mas também de direito privado. E que possa proteger não somente os direitos fundamentais, mas também os bens fundamentais contra os bens letais, como eu estava dizendo antes. Claro, a objeção que é feita, nesse caso, contra essa proposta é o seu caráter irrealista. Mas eu gostaria de dizer aqui duas coisas, fazer uma distinção. Se trata de uma questão ainda mais de fundo da distinção entre os dois significados de constitucionalismo nacionalista, de Smith, e o constitucionalismo universalista expressado pelas nossas cartas nacionais e internacionais. Aqui, então, temos novamente dois tipos de realismos. Temos um realismo, que eu chamo vulgar, que é o realismo ideológico também, que consiste, por assim dizer, na naturalização do direito, da política, da economia, ou seja, na ideia de que não há alternativas ao que está acontecendo agora. Essa é uma tese que é repetida por muitos governantes. Acho que foi a Thatcher quem formulou pela primeira vez e que depois foi repetida por muitos governantes, ou seja, não há alternativas. E esse é o fim da política, na verdade, o fim do direito. Não há alternativas ao que está acontecendo. Então, uma deriva que está levando o mundo à autodestruição. Esse é um tipo de realismo ideológico de legitimação do que existe, pois naturaliza a realidade, que é artificial, é que tira a responsabilidade da política, pois está dizendo que é natural algo que é o produto dos homens, das nossas políticas e das nossas escolhas de caráter econômico, das nossas desigualdades, ou seja, de tudo aquilo que é produzido pelas nossas políticas e pelas nossas culturas, que então moldaram o sistema político das relações internacionais na maneira que todos conhecemos e que produziu os desafios e as catástrofes globais que quer, então, destruir o futuro da humanidade. Esse é o realismo vulgar, então, que não é somente ideológico e que está destinado à autodestruição. Depois temos outro tipo de realismo, que é o realismo crítico, racional, e consiste em levar em consideração os problemas, elaborar as soluções necessárias para enfrentar esses problemas. Aqui precisa mencionar Thomas Hobbes. Isso era proposto como resposta ao bellum omnium, a guerra de todos contra todos, ou seja, paradoxalmente, o realismo de todas as constituições, que são um conjunto de leis dos mais fracos. Todos os direitos fundamentais são as leis dos mais fracos, e na alternativa, a lei do mais forte, somente a lei dos mais fracos. Até o direito de propriedade contra a força do assaltador, do ladrão, e todos os direitos fundamentais, direitos de liberdade, os poderes políticos, sociais, poderes econômicos, direitos dos trabalhadores, das mulheres, e os direitos do ambiente são todas leis dos mais fracos, em garantia da sua sobrevivência contra os direitos dos mais fortes, que se afirmariam na sua ausência. Há uma página de Kant que fala bem desse realismo. Kant escreve na Paz Perpétua que a paz não é um fato natural. O que é natural é a guerra.
A paz deve ser instituída, assim ele fala, precisa ser instituída por um pacto, então, de convivência, mas podemos dizer o mesmo para as democracias. O que é natural é autoritarismo, a prevaricação despótica da força política, ou pior, uma ditadura. O que é artificial é a democracia. Então, o que é natural é a desigualdade, as minorias, as doenças, e, por outro lado, os direitos que podem, né, contrastar tudo isso. A democracia à altura dos direitos proclamados e dos poderes selvagens que, contra esses direitos, essa é uma construção. Então, é uma construção nacional e, nessa perspectiva, não pode não ser uma construção global. Então, precisamos reconhecer nesse realismo racionalista, aquele racionalismo que, apesar do pessimismo que podemos ter atualmente, representa a única resposta possível diante de um futuro de desastre. Na história humana, tivemos grandes tragédias, horrores, pensemos no Holocausto, pensemos no totalitarismo fascista e nazista, pensemos nos horrores das guerras, mas tudo isso é bem menos do que a destruição da humanidade que uma guerra nuclear poderia provocar. Uma guerra nuclear na qual temos bombas atômicas que são jogadas, ou até mesmo do aquecimento climático, o crescimento do despotismo e na ausência de limites e vínculos. E também, então, essas desigualdades que crescem em todo o planeta. Diante dessas tragédias, a cultura jurídica precisa indicar uma perspectiva de um constitucionalismo global enquanto salto de civilização. Depois do salto de civilização que foi realizado com a construção do Estado de Direito, em relação aos antigos regimes absolutos, depois tivemos o constitucionalismo rígido, após a Segunda Guerra Mundial, após o horror dos totalitarismos, aqueles nunca mais que foram falados, em reação aos totalitarismos e às ditaduras e às guerras. E esses nunca mais hoje são insuficientes, pois são formulados por constituições nacionais cujos âmbitos de validade, de validez são apenas nacionais, nenhum Estado sozinho pode enfrentar emergências críticas globais como desse tamanho. Mesmo querendo, os Estados, democracias, são baseados no consenso contingente eleitoral, afetadas pelo presentismo e localismos. Então, mesmo querendo, os Estados sozinhos não podem responder a esses desafios. Nenhum Estado vai abrir sozinho suas fronteiras, nenhum Estado vai desarmar, nenhum Estado sozinho vai enfrentar o aquecimento global, climático. Então, diante dessa impotência, a única resposta racional é a ampliação e a concretização do constitucionalismo. A sua garantia em nível universal, que consiste não levar a sério as tantas cartas de direitos que já existem. Então, implementando, isso é na lógica, na própria lógica do constitucionalismo. É claro que precisamos ser conscientes dos obstáculos que temos nesse caminho e contra essa perspectiva. Porém, o primeiro passo, que é o objetivo desse meu livro, é mostrar que uma alternativa é possível. Eu escrevi essa Constituição composta por 100 artigos para um objetivo só, mostrar que é possível. Para além do nosso pessimismo e das dificuldades, dos obstáculos que temos e que estão contra essa transformação, não há nada impossível no plano teórico. É um texto constitucional que pode ser, claro, alterado, melhorado, mas que mostra que é possível. Então, superando os limites da Carta da ONU, pois a Carta da ONU promete a paz, mas ela resguarda a soberania dos Estados, a soberania armada,
e não prevê instituições de garantia, que são o que mais conta em nível internacional. Não precisamos de um governo, de um leviatão político mundial. As funções políticas precisam estar a cargo dos estados, das províncias, das regiões, pois são mais legítimas essas funções quanto mais forem representativas e próximas dos eleitores. Mas o que exigimos em nível internacional é o que eu chamo de soluções, instituições de garantia dos direitos fundamentais e dos bens comuns. É a igualdade que está no centro aqui, pois garantem a todos, mesmo quem não compartilha esses valores, então garantem a todos, tem esse caráter democrático que está na garantia de todos. Isso precisa de uma redefinição da soberania. A soberania, enquanto propriedade absoluta, que está em contradição com a ideia de Estado de Direito. Essa soberania que pertence ao povo, como está escrito nas constituições, quer dizer que pertence ao povo e a mais ninguém. Essa é a tese que eu sustento. E como o povo não existe enquanto entidade unitária, mas é um conjunto de milhões e de bilhões de pessoas da Terra, então a soberania, outra coisa não é senão a soma daqueles poderes e contrapoderes, começando pelo direito de voto, de liberdade, os direitos sociais, que cada um de nós detém. A soma daqueles fragmentos, daqueles direitos fundamentais que fazem com que cada um de nós seja soberano, detentor de um fragmento de soberania. Essa é a soberania que pertence ao povo, não pertence aos estados ou ao presidente, aos parlamentos, mas pertence a todos os seres humanos. E, por outro lado, temos também uma definição da cidadania necessária. No início, eu estava falando de Francisco de Vitória, do direito de migrar. Precisamos, então, dizer que a cidadania é o último acidente de nascimento que diferencia as pessoas devido ao seu status de nascimento. Então, precisa ser superado. A cidadania precisa se identificar com a condição de pessoa. Os direitos do homem e do cidadão, diz a Declaração de 89, mas precisa ser da pessoa, com base numa cidadania universal ou da supressão da cidadania como fonte de diferenciação entre os seres humanos. Então, eu tenho consciência do caráter utópico, mas eu gosto de dizer, repito, que o objetivo é mostrar o caráter possível. E depois de estabelecermos que é possível, precisamos afirmar que é um dever nosso. Pois se levarmos a sério os direitos fundamentais, aos direitos correspondem obrigações e vedações a cargo da esfera pública. Então, é preciso introduzir essas obrigações e proibições na forma de instituições de garantia, proibir as armas e os outros bens letais. E, sobretudo, não é somente possível, mas é um dever e necessário, urgente, pois a novidade desses desafios, em relação aos desafios do passado, é que as catástrofes estão já em andamento e podem produzir danos irreversíveis. Então, tem o perigo de que não teremos mais tempo para formular os nossos nunca mais constitucionais. Então, há uma urgência em estipular e refundar a Carta da ONU, não estipular uma Constituição da Terra. Então, gostaria de concluir com um certo otimismo aqui, num quadro que, claro, é pessimista, mas indicando, então, a alternativa possível. O lugar universalista das constituições e de um pacto de convivência já estipulado pela Carta da ONU, que é imperfeita, mas que precisamos, então, garantir com a introdução de instituições de garantia.
O otimismo que eu quero trazer consiste no fato de que não somente a geografia dos poderes mudou o gênero humano. Todos nós somos um povo do mundo interconectado, como essa nossa discussão, debate de hoje demonstra. Todos estamos interconectados, então existe uma comunicação universal, estamos expostos aos mesmos desafios, aos mesmos perigos, às mesmas catástrofes, que então são de todas as potências, tanto ricos, os pobres, pois isso, com um lema antigo que existia, dizia, é o único planeta que temos. Então, está no interesse de todos superar a miopia, a miserável miopia ligada aos poderes locais que defendem as soberanias nacionais e que estão em contradição com os direitos e, sobretudo, com os grandes desafios que ameaçam o futuro da humanidade. Sobretudo, o desafio nuclear e aquele econômico. E o outro elemento de otimismo não é apenas a existência de um povo da Terra, mas também de um interesse público, um novo interesse, a necessidade de redefinir o interesse público, que não se identifica mais com o interesse nacional, mas levando a sério as constituições vigentes. Por isso, a Constituição da Terra propõe a assunção do caráter rígido. É claro que uma redefinição da parte geral, uma articulação muito mais, digamos, efetiva das instituições de garantia em relação, então, a esses desafios, existe um interesse público da humanidade inteira para a sobrevivência. Esse é o verdadeiro interesse público que reúne todos os povos da Terra, para além das diferenças de culturas, que são sinal de riqueza, com base no princípio de igualdade, como eu defini antes, ou seja, igual respeito de todas as diferentes, que fazem com que as diferenças sejam riquezas. O futuro, então, deve ser uma humanidade mestiça na qual convivem todas as religiões, no respeito mútuo. Todas as culturas convivem no respeito dos direitos individuais, pois os direitos também estão ligados às próprias culturas, às próprias famílias. Pensemos nas mulheres no Irã que estão lutando, né, nesse momento. Então, o interesse nesse sentido público equivale sempre, cada vez mais, ao interesse universal da inteira humanidade. Esse é o otimismo que eu queria trazer, que, claro, tem um pessimismo de fundo, estamos num momento mais dramático da história humana, temos o perigo da guerra nuclear, temos o aquecimento climático, que não está sendo enfrentado. Pois nesses grandes encontros internacionais são feitas promessas, mas depois não há controles de caráter jurídico. Então, tem várias razões para sermos pessimistas, mas eu acredito que mostrar a possibilidade de uma alternativa é a coisa mais importante, o primeiro passo. O primeiro passo que, para mim, confere à ciência jurídica um papel e um fascínio novo em relação ao passado. No passado era a política o lugar do progresso, a ciência jurídica, a jurisdição, era o lugar da conservação. As constituições, os direitos fundamentais, desenharam um horizonte do direito que nunca será perfeitamente realizável, mas em relação ao qual a Constituição das democracias permite realizar numa medida maior do que aconteceria se nós abandonássemos as relações de força e, sobretudo, enfrentar e impedir riscos e perigos e catástrofes que podem destruir toda a humanidade. Muito obrigado. Obrigado, professor Ferraioli. Nós temos já algumas questões, algumas perguntas à sua exposição. Eu vou me permitir moderar colocando
em bloco essas três, porque eu acredito que são perguntas um pouco complementares, elas dialogam entre elas, né? E a gente pode talvez já enfrentá-las num primeiro bloco de questões. A primeira delas, ela diz respeito à questão da natureza da democracia atualmente, né? Um pouco já da sua excelente exposição tocou nesse assunto, mas a pergunta pede para examinar um pouco mais a questão do estado atual da democracia. Se existe, de fato, uma democracia hoje consolidada, se podemos falar em democracia, ou se ela teria caráteres de autocracia ou de oligarquia, de que forma ela poderia ser classificada hoje o estado, a natureza da nossa democracia em escala global. A segunda questão vai um pouco nessa linha, mas pergunta se o professor Ferraroli poderia avaliar a questão da proposta desta Carta da Terra como uma proposta que teria algum diálogo com a ética global, ou seja, se de alguma forma há um papel aí de uma ética global também, de uma ética universal que poderia se pensar, por exemplo, como algo a ser ministrado, ensinado, tematizado no âmbito escolar, de uma forma interdisciplinar. E a pergunta do Adriano, que é a última ali, mais pontual, toca na questão da migração, né? Do direito de migrar na Itália, por exemplo, se o senhor avalia como a questão desse direito de migração na Itália, que hoje acaba tendo que dialogar com um governo mais à direita, né? Com a formação de governos mais à direita. Seriam essas as nossas três primeiras questões aqui da nossa audiência, professor Ferraroli, por favor. Eu acho que está no mudo, professor. O seu microfone está mutado. Sim. Agora sim. Cominciamo dalla prima domanda. Sim, vamos começar pela primeira pergunta. Sim, estão certamente interconectadas. O que é a democracia? Eu falo sempre de duas dimensões da democracia. Uma primeira, que é a dimensão política, e que chamo também de formal, pois tem a ver com a forma das decisões, uma expressão da vontade da maioria. Nesse sentido, a democracia política é uma democracia que está fundada não de forma máxima, pois depende também da vontade dos partidos, que se transformam em oligarquias burocráticas ou autocracia, destruindo também a democracia. O que aconteceu na Itália e na Alemanha na década de 20 e 30, quando a maioria suprimiu as democracias. Nos países mais desenvolvidos, mais avançados, na Alemanha, na Itália, existiam direitos de liberdade que, porém, estavam estabelecidos por leis ordinárias. Com base nessa concepção, então, unicamente formal da democracia, a maioria pode fazer o que quiser. E na Itália e na Alemanha, a mesma coisa está acontecendo em muitas autocracias, então suprimiram a liberdade fundamental. Então, os pressupostos da democracia. Esse é um paradoxo que foi resolvido após as experiências terríveis das guerras e dos totalitarismos, com a refundação do constitucionalismo na segunda metade do século XX, ou seja, com a produção de constituições rígidas. O que isso quer dizer? Uma constituição rígida é um pacto de convivência superordenado à legislação ordinária. Então, uma lei em contraste com a Constituição não vai abrogar a Constituição. Isso foi o produto de uma invenção teórica e genial que estava em contradição com a ideia de democracia política e também com o princípio justpositivista. Então, não se pensava numa lei das leis. E vice-versa, a rigidez das constituições mudou a natureza das constituições, supraordenando-as às leis ordinárias. Então, uma lei em contraste com a Constituição está destinada das democracias constitucionais, como na Itália e também no Brasil, a ser, então, anulada ou
desaplicada pelos juízes ou anulada pela Corte Constitucional enquanto inválida. A Constituição rígida, assim, dá espaço para o nascimento do direito ilegítimo. O maior teórico do século passado considerava isso uma contradição, pois mesmo tendo na década de 20, né, foi elaborada toda a estrutura da primeira Corte Constitucional, a primeira Constituição rígida da história, tinha uma ideia da Constituição e da Constituição do direito positivo que identificava a validade, a existência, considerava impensável essa ideia, que vice-versa foi algo que foi produzido pelas constituições rígidas, que introduziram, então, uma dimensão substancial, como eu a chamo, pois tem a ver com aquilo que nenhuma maioria pode decidir, a violação dos direitos de liberdade, do direito à vida, é algo que qualquer maioria precisa decidir, ou seja, a implementação da garantia do direito à saúde, do direito à educação, dos direitos sociais. Ou seja, a rigidez das constituições introduzia uma dimensão substancial, e eu fui muito polêmico em relação a isso, também com Norberto Bobbio, que foi o meu mestre. Bobbio defendia outros conceitos, mas nas democracias constitucionais isso não pode ser aplicado. Elas introduziam uma dimensão substancial da validade das leis, então as leis podem ser consideradas inválidas por razões substanciais, não porque o método da sua produção não tenha sido válido, só que esse modelo tem como limite, na verdade tem dois limites. O primeiro, que é capaz de suprimir as antinomias, não é capaz de preencher as lacunas. Então, se, por exemplo, na Constituição brasileira há o direito à saúde, mas ele não é instituído, não é implementado, então, esse direito, a Constituição não consegue, né, implementá-lo. E esse caráter, aqui eu quero, na verdade, voltar e ir para a segunda questão. Temos um caráter impotente em relação ao caráter global dos problemas, o caráter global dos poderes que contam e que se transferiram para além das fronteiras nacionais e das agressões aos direitos, pois é uma agressão aos direitos, uma guerra nuclear, uma agressão à paz, ao direito de sobrevivência, o aquecimento climático que nos vai impedir de sobreviver. Então, o caráter global impõe, com base numa ética global, evidentemente, fundada na igualdade, essa é a ética cristã, o amor pelo próximo, a solidariedade, o princípio do igual valor de todas as pessoas. Então, teve um salto de civilização que consiste no que eu propus como Constituição da Terra. Essas perspectivas, então, são essas, precisa levar a sério, pois já existe nos tratados, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, esse direito de migrar. É um direito ao qual precisa corresponder uma obrigação. Não é possível migrar sem migrar em qualquer país. Essa é uma condição absurda. E aqui temos, em relação às direitas, e a direita que ganhou na Itália, uma cultura identitária, nacionalista, que é tendencialmente racista, precisamos dizer as coisas como estão, que exclui pessoas diferentes, não inferiores, mas no sentido de pessoas consideradas não titulares de iguais direitos. Então, é a experiência que tivemos alguns anos atrás com o Ministérios, né, dos Assuntos Internos, que foi liderado por Salvini, um leguista, né, do Partido da Liga. Teve várias omissões de socorro, várias coisas terríveis que aconteceram, e o pior é que estão produzindo uma redução, uma diminuição do senso moral. Esse é um fato, acredito que seja uma regra geral. Quando a imoralidade, a indiferença pelos sofrimentos,
quando isso é ostentado em nível institucional e é afirmado e até mesmo, né, declamado, isso tem um efeito contagioso. A ilegitimação da imoralidade em nível individual, em nível social. Então, o consenso em relação a essas políticas é um sinal de queda daquela ética global baseada na igualdade, que está na base não somente do constitucionalismo, mas também da nossa civilização. Obrigado, professor Ferreira. Temos mais algumas questões aqui. Na verdade, temos várias perguntas. A palestra realmente suscitou uma série de questões. Eu vou tentar sumarizar aqui, fazê-las de forma bem objetiva, para dar tempo do senhor poder... Esiste anche un'edizione spagnola per i brasiliani che conoscono lo spagnolo del libro Per una fusione della Terra, edita da Trotta. Existe também uma versão espanhola desse livro que foi, né, publicado pelas edições Trotta, na Espanha. Perfeito. Nós temos vou colocar aqui também na sequência, então, as próximas questões, se o senhor puder refletir a partir delas. A primeira aqui, do professor Castor, coloca nessa questão de novo da migração, né, da possibilidade da afirmação aí de uma espécie de uso migrante, né, um direito fundamental à migração reconhecido pela ONU, que o senhor, de certa forma, respondeu, né, porque, de certa forma, esse direito já está nas cartas, né, já está em alguns documentos, é um problema mais realmente dele gerar coação nos estados nacionais a respeitarem esse direito, mas ele coloca essa pergunta sobre o ius migrandi como um direito fundamental. A segunda questão que viria nesse bloco é do professor Logan com relação justamente a essa ideia da força normativa do direito com relação à lex mercatória, né? Dentro daquela questão que o senhor expôs, qual é a visão com relação à Carta da Terra, à Constituição da Terra, o que ela avançaria, né, nesse enfrentamento da lex mercatória, né, na disciplina e na organização da lex mercatória. Já para aproveitar essa questão da lex mercatória, eu acho que a gente pode colocar uma terceira que tem a ver com as big techs, né, com que esse fenômeno atual, né, que influencia tanto a sociedade. A pergunta do Moisés Fagundes Lara, ele pergunta como é que o senhor vê a atuação das big techs, que tanto vem aí transformando a sociedade, que produzem suas próprias regras, né, no contexto aí de uma Constituição da Terra, como que ela poderia, de alguma forma, enfrentar esse tema. Eu vou parar aqui, porque eu acho que senão o professor não consegue organizar também aí o raciocínio, e vou pedir também ali para a gente moderar nas últimas, acho que tem mais um bloco que a gente pode fazer, porque a gente tem um teto de horário até às 11h30, então acho que a gente já está próximo de finalizar. Questa terza domanda riguarda la questione bisex, bisex intende? Sì, big, qual è la questione? Como o senhor vê acho que ele ouviu. Das big techs nessa questão justamente de elas influenciarem, né, provavelmente a economia, o desenvolvimento da sociedade, e como disciplinar essa área que é justamente arredia, né, extremamente hostil ao controle dos estados, né, a regulação pelo direito constitucional. Ou seja, qual é o papel da Constituição da Terra? Talvez se teria, se isso é um tema, né, se isso está tratado pela Constituição da Terra. Rispetto all'informazione. Em relação, então, à informação, à comunicação, seria isso? Esiste perfino... Eu acho que a pergunta do Moisés, ela trata do fenômeno das big techs. O direito de migrar existe Falando da primeira, do direito de migrar, sim, ela existe na Declaração, né, Universal de 48 e existe em tantas cartas internacionais e também na Constituição italiana, no artigo 35. O que falta, né? Faltam as garantias. Eu sempre afirmei que as garantias são a outra face dos direitos. O garantismo é a outra face do constitucionalismo. As garantias têm a ver com os meios pelos quais tudo isso é realizado. Então, tudo que serve é introduzir o dever de acolhê-las, de integrá-las, mas, novamente, aqui enfrentamos os soberanismos e a resposta deve ser global. Em outras palavras, assim como para as outras questões, as outras
4 emergências que eu mencionei antes, as guerras, aquecimento climático, etc., também essa emergência exige nenhum país vai abrir as próprias fronteiras se os outros não fizerem a mesma coisa, pois senão milhões de pessoas entrariam num só país, na Itália, na Espanha, na França. É claro que exige uma resposta coletiva, eliminar a cidadania, estabelecer o direito de todos de circular no mundo todo, como Francisco de Vitória havia estabelecido, né, quando antes, claro, estamos falando do contexto espanhol. Isso pode significar introduzir regras da distribuição dos migrantes, mas precisa ser um direito garantido enquanto universal por meio de um dever universal a cargo dos Estados. Esse é um caso clássico de um direito que podemos garantir de forma eficaz somente através do universalismo das garantias. É claro, isso não quer dizer que não seja criminal o comportamento das restrições, o que está acontecendo, o que aconteceu em passado por causa das direitas que promoveram isso. Esperamos que o novo governo não faça isso. É preciso introduzir novos canais humanitários e formas de regulamentação, de regulação. A União Europeia precisa definir regras, normas para esse tipo de situação. Se trata de etapas, é claro que a solução real e efetiva deriva do caráter universal do direito e das suas garantias por meio do direito de migrar, ou seja, a supressão da cidadania. Os seres humanos precisam circular no mundo todo e, naturalmente, precisamos ser conscientes de que é um direito, que há uma sinergia aqui. Ele não vai mais ser exercido no momento em que teremos garantido a saúde, a educação, por exemplo, na África. Então, assim, nesses países vai ter um enorme crescimento econômico. Não há nenhum prazer em migrar para outros países se não for realmente necessário. Isso exige a garantia da saúde, da subsistência e da sobrevivência, a garantia dos bens vitais na África. E tudo isso pode, então, somente a imigração do turismo, de quem vai estudar, ou seja, a imigração não ditada pela miséria, pelo desespero dos povos. Isso, então, tudo há uma sinergia aqui entre os vários direitos. E a outra questão da lex mercatória é a lei selvagem da liberdade dos mercados. E faz anos que eu critico essa ideologia liberal que confunde liberdade e propriedade. Eu não sou a favor da abolição do capitalismo dos mercados, não, nada disso. Se trata de coisas que podemos explicar e compreender. A alternativa ao direito é a instituição, na verdade, um Estado totalitário. A alternativa a isso seria a instituição de um Estado totalitário, como a União Soviética demonstrou no passado. E, enfim, tudo o que conta, na verdade, é submeter o mercado a limites e vínculos, ou seja, criar bens comuns, um domínio público planetário que não é apropriável, ou seja, criar uma unificação do direito do trabalho para impedir essas explorações, começando com a introdução de um direito de proibição, de proibir deslocamento das empresas não justificados, a não ser pela vontade de ir explorar o trabalho em outros países. Eu listei várias formas disso, né? A lex mercatória é uma lex, por assim dizer, claro que podemos entender de formas diferentes, mas é a substancial liberdade dos mercados contra a esfera pública e os controles públicos. E isso está levando à situação atual. São poderes que, exceto, não falando, enfim, da ameaça nuclear, esses poderes são mais até destrutivos.
esses poderes estatais, a forma extrema é a ameaça nuclear. Depois, esses poderes se manifestam também na questão das liberdades fundamentais, mas os mercados globais podem destruir a natureza, explorar o trabalho, produzir, então, o crescimento das desigualdades. A terceira questão da liberdade da informação, há uma dimensão pública da informação que precisa ser garantida. Isso consiste no fato de que a propriedade privada na informação há cada vez mais direitos que concorrem entre eles. A liberdade do pensamento é a liberdade do próprio pensamento, não os proprietários das redes sociais, das televisões. E lá também precisa ser garantida a independência, mas é uma questão muito complexa. Eu escrevi bastante sobre isso. Sim. Acho que é isso. Muito obrigado, professor Ferraioli. Nós teríamos mais uma série de perguntas aqui, mas o nosso tempo, infelizmente, não permite. Eu acredito que a gente pode, inclusive, depois fazer chegar até o senhor as questões que a audiência trouxe, que não foi possível a gente debater e comentar aqui. Eu gostaria, mais uma vez, de lhe agradecer. É sempre um prazer lhe ouvir e estou extremamente curioso e vou atrás da sua obra, dessa mais recente obra, por uma Constituição da Terra. Acredito que vai novamente suscitar debates aqui na teoria jurídica brasileira. Isso tem sido uma agenda global. Eu teria uma série de perguntas também para lhe colocar com relação a essa proposta, como é que ela dialoga com a pandemia, a experiência da pandemia como um evento global e como os estados acabaram reagindo a isso, né? O problema da coordenação dos estados, as diferenças internas e externas, mas eu acredito que realmente no tempo, devido até ao sucesso aqui da sua fala e a participação ativa da audiência, não foi possível. A gente faz chegar essas questões através do Humanitas ao senhor, a sua assessoria, e eu vou passar para a Cleusa, então, fazer o fechamento, o encerramento, para a gente respeitar o horário, mas, mais uma vez, lhe agradecendo muitíssimo pela oportunidade de lhe ouvir. Por favor, Cleusa. Obrigada, professor Guilherme, pela sua excelente mediação e, em nome do Instituto Humanitas, eu quero agradecer ao professor Luigi Ferraioli por essa excelente e instigante conferência. Professor, o senhor gostaria de dizer uma palavra breve ainda, final de despedida? Sì, voglio ringraziare. Sim, claro, eu gostaria de agradecer primeiramente o Instituto de vocês, que tem esse nome lindo, Instituto Humanitas, e todos vocês por terem participado. Eu acredito que a ciência jurídica e um instituto como o de vocês possam contribuir muito para esse salto da civilização, com a promoção de um movimento de opinião entre os juristas para que levem a sério o constitucionalismo e seus direitos, ou seja, levar a sério e reconhecer o caráter universal que está na base da paz, da democracia e de uma construção na qual os direitos fundamentais representam a bússola, os direitos de liberdade, direitos sociais do outro. Então, acredito, claro, todos os dias, né, eu estou quase todos os dias estou me conectando com um país da América Latina, da Europa. Precisamos criar esse movimento, porque aqui a questão é moral, é política, mas também é uma questão científica. Ou seja, é no plano científico que precisamos superar o limite nacionalista, estatalista do constitucionalismo, que é um limite que estamos nos carregando desde a tradição de Smith e que está em contradição com a natureza das constituições, que são universais. Então, estou muito feliz por ter tido essa oportunidade hoje com vocês, com um instituto como o de vocês, que acredito possa realmente contribuir para esse salto de civilização. Muito obrigado, realmente. Certo.
Mais uma vez, professor, nós que agradecemos e também ficamos muito felizes que o senhor aceitou o convite da Unicinos e trouxe essa sua excelente contribuição para esse duplo evento, o colóquio e o simpósio. Agradecemos mais uma vez, então, aqui também a todos os nossos copromotores do evento, apoiadores e ao público em geral. Ringraziare in particolare la traduttrice. Gostaria de agradecer também a tradutora que fez esse trabalho extraordinário de tradução de uma conferência não nada fácil. Muito obrigado. Certamente. Certamente, verdade. Obrigada, Patrícia. Excelente tradução. E agradeço ao público em geral que participou aqui nos acompanhando a conferência, participou da conferência, e as excelentes contribuições com perguntas, comentários no chat, ajudando a dinamizar aqui o debate e o aprofundamento desse tema tão importante nesse momento. Eu convido a todos e todas, então, para continuarem acompanhando a programação deste evento através da página de eventos do site do IHU, onde vocês podem encontrar informações sobre a programação extensiva, que vai até o final de novembro. Vocês vão perceber lá que temos uma série de conferências bem significativas. E lembramos que essa conferência, como todas as outras conferências do IHU, ficam disponíveis no canal do IHU no YouTube, podendo ser assistidas, curtidas e divulgadas também depois dos eventos. E, de modo geral, convidamos aqui também para acessar a nossa página, a nossa newsletter e acompanhar todos os públicos que aqui são publicados. A próxima conferência desta programação será no dia 13 de outubro e tem como tema Ativismo e Democracia, perdão, copiei errado aqui o título, Ativismo e Democracia Digital no Brasil, isso, está certo. Será com o professor Ícaro Ferraz Vidal Júnior, da PUC de São Paulo. Então, fica aí um convite. E já hoje à tarde teremos um próximo evento promovido aqui pelo Instituto Humanitas Unicinos, que tem como tema Eleições 2022, Caminhos, Limites e Possibilidades Políticas para os Próximos Anos. Será com os professor Dr. Bernardo Recupero e também o professor Dr. Giuseppe Cocco, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fica aí o nosso convite. A todos e todas, muito obrigado pela participação e até um próximo evento.